Senhoras e senhores, vazamentos do Xbox e também um pouco do entendimento de toda a crise aparente que está rolando dentro dessa divisão da Microsoft. A gente está vendo o Xbox recentemente. Ele anunciou o aumento de um monte de coisa. Primeiro começou com os consoles, depois teve um aumento grande também do Game Pass, que é um serviço do qual muita gente depende. E também teve um processo muito grande de demissão dentro da divisão de Xbox da Microsoft. A gente começou a entender o porquê disso, porque vazou para a imprensa que aparentemente estão reportando por dentro da pressão de lucro do Xbox, como uma meta de margem de 30% está remodelando tudo dos estúdios, a estratégia e incomodando os fãs. A CFO da Microsoft, Amy Hood, forçou o Xbox a entregar uma margem de lucro do setor muito além do que é típico para jogos em geral, o que devastará os negócios se não for corrigido em breve. Aparentemente, a gente está começando a entender as coisas que estão acontecendo ali nos bastidores do Xbox, que a Microsoft está demandando da divisão Xbox um lucro de 30%. Por quê, gente? Por vários motivos. Primeiro, porque a Microsoft é uma empresa de capital aberto e o presidente da Microsoft tem que entregar um número melhor que o do ano passado no fechamento desse ano. Basicamente, aquela lógica, a linha tem que ir sempre para cima. Tá? A empresa de capital aberto não é só ganhar dinheiro, você tem que ganhar mais dinheiro do que você ganhou da outra vez. Tá? Você tem que mostrar crescimento. É uma loucura. A expectativa do acionista, a pessoa que comprou uma ação, é que ele está comprando essa ação agora por 10 para poder vender depois por 12. Esse 12 é o crescimento da empresa. Então a empresa tem que crescer. Tá? É assim que empresas de capital aberto funcionam. Então eles estão colocando essa pressão no Xbox, tem essa demanda e tem o fato também de que eles investiram mais de 70 bilhões de dólares para comprar a Activision Blizzard. Antes, a divisão Xbox era quase um traço dentro do portfólio da Microsoft, dentro de todas as divisões que eles têm. O maior lucro vinha de assinaturas, tá? Como o Office 365, vinha do Windows também a venda de licença, mas também vinha do serviço de computação nas nuvens deles, que era o Azure. Só que agora, gaming cresceu. Gaming é uma fatia grande, porque eles compraram uma empresa gigantesca. Eles compraram a empresa do Call of Duty, adicionaram ao portfólio deles e agora eles têm que fazer o treco render, tem que ter um retorno. A gata tem que parir. A gata tem que parir. Então, isso talvez seja um motivo de tudo que a gente está vendo atualmente. Porque, na lógica da empresa de capital aberto, é uma lógica a curto prazo. A entrega do número é para o final desse ano fiscal. Como você consegue melhorar o lucro? Primeiro, você aumenta preço e a gente tem que lembrar que lucro é receita menos despesa. E o que você faz? Você corta despesa. E qual que é a principal fonte de despesa? Gente. Salário. Então você demite e aumenta o preço. E é exatamente isso que a Microsoft fez. Mas eu quero que vocês entendam o quão fora de noção isso é. Porque é o seguinte, a Sony deu os números dela do ano e a Sony tá bombando com o PlayStation 5. O PlayStation 5 é a geração que mais deu dinheiro pro PlayStation. Aqui em cima você tem as vendas. Eu vou colocar aqui, eu não tenho todos os detalhes dos números, vou colocar aqui a receita. 136 bilhões comparado com as outras gerações, tá? Mas aqui a gente tem lucro. Aqui no caso é o lucro operacional. Não vou entrar nos detalhes aqui, é o operating income. 13 bilhões. Eles estão tendo aí de lucro uma margem de um pouco mais de 9%. E isso para eles é sensacional, porque eles já operaram com 4%, 5%. A Microsoft está querendo que o Xbox gere 30%. A gente tem os números aqui da Nintendo, que aqui é o número para o primeiro quarter de 2026. A Nintendo, diferente da Sony, ela consegue operar numa margem muito alta. A Nintendo historicamente tem uma margem altaça, tipo invejada por qualquer empresa de game. A Sony não chega perto. No ano passado, eles fecharam com 22%. No Q1 de 2025. Agora eles fecharam com 9%. Provavelmente por conta dos custos relacionados à venda do Switch 2, tá? Mas historicamente, na geração do Switch 1, a Nintendo fazia mais de 20%. Agora que saiu do Switch 2, provavelmente eles devem ter absorvido aí as taxas do Trump. E aí eles não estão ganhando tanto dinheiro quanto eles estavam esperando, tá? De fato, o negócio ali da taxa do Trump zoou a vida deles. Porque eles importam todos esses consoles para os Estados Unidos e eles estão vendendo no volume grande, talvez seja até perdendo dinheiro, coisa que não é típico da Nintendo. Mas mais de 20%. Isso é excelente. A Microsoft quer que o Xbox faça 30%, pelo que essa reportagem passou. 30%. Que loucura, né? Agora eu entendo uma coisa. A Sarah Bond fez, antes de aumentar a taxa o preço do Game Pass, estava falando, a gente ganha 5 bilhões por ano. O Game Pass é lucrativo.
Era, não é? Poderia ter ser. Mas com certeza não era lucrativo em 30%. só conseguir fechar com 30%. Se aumentar em 50% o valor. Continuando. Teve uma entrevista com ela agora. Uma das pessoas mais adoradas no mundo do game, só que não a Sarah Bond. Coitada, caiu no colo dela. Tipo, não é ela, tá? Ela tem que responder a galera de cima. Ela, na verdade, ela é a chefe de Xbox. Só que, na verdade, em cima dela tem o Phil Spencer, que é o chefe de gaming da Microsoft. Porque a Microsoft tem PC também, o Xbox não é a única coisa de game. E tem também, em cima dele, tem o CEO da Microsoft. Então ela é meio sub do sub, tá? Não é muito culpa dela, ela faz o que manda, né? Então tá ela aqui dando uma entrevista pro Mashable. E nessa entrevista, uma coisa que chocou a galera, que é o seguinte. Após lançar um console portátil, que foi o Xbox lá, o ROG Ally, de 1.000, a Microsoft disse que seu Xbox de próxima geração será uma experiência premium de alta qualidade. O que ela disse nessa entrevista é que o próximo Xbox, sim, eles vão lançar um hardware. Só que não vai ser um hardware acessível, no sentido de... Os consoles hoje em dia, e acho que a Sony principalmente opera nesse sistema, a Xbox operava também, a Nintendo tentava até ganhar algum dinheiro com o console deles, eles eram vendidos com prejuízo, você tinha um sistema de subsidiar console, a Sony ainda faz isso. Você vende o console por um preço mais baixo para ser mais acessível. Por quê? Você quer para as massas. E aí você perde um pouco de dinheiro na venda, só que você ganha depois com a galera comprando o jogo pro console. Essa era a lógica. Só que aparentemente eles já estão abandonando esse sistema, por isso que a gente tá vendo aqui o Xbox chegar a $600 na América do Norte. Tipo assim, tá quase o dobro do PlayStation, quando o PlayStation entra em promoção aqui, pra vocês terem uma ideia. Não, agora ele tá a 800, o de 2 TB, enfim. E o próximo console da Microsoft, o próximo Xbox, se for um Xbox, muita gente especulando que ele vai rodar, na verdade, a versão do Windows, vai ser um PC, ele vai custar mais de 1.000. A galera tá falando entre 1.000 e 1.200. Enquanto se espera que o PlayStation 6 custe entre 500 e 600. Então ele vai custar perto do dobro, ou mais que o dobro. Vazamentos de especificações completas do Xbox Magnus, o chip de 3 nanômetros da AMD pode superar o PS6 com desempenho semelhante ao do PC e corresponder aos seus recursos. Então, provavelmente, ele vai ser um PC fácil de usar. Em vez de ser um PC que você tem que montar, que tem CPU e placa de vídeo e coisa do tipo, ele vai ser uma caixa, tipo quando a Valve tentou vender os Steambox, que você vai colocar na sua casa e vai rodar uma versão customizada do Windows, aparentemente. E parte do valor dele de ser mais caro vai se justificar porque ele vai ser voltado para a galera que compraria um PC. Aí tem um porém. A GPU dele vai ter 70 unidades de computação RDNA 5, com 68 habilitadas. Isso, comparado com o PlayStation 6, vai ter 54. Não só isso, o processador também, a CPU do PlayStation 6 vai ser mais fraca. Por quê? Porque exatamente vai ter essa diferença de preço. Eles não estão pensando no Xbox num produto para as massas, que é o que o PlayStation está tentando fazer. O PlayStation vai seguir a mesma lógica, tá? Talvez eles possam cobrar mais caro no PlayStation porque não vão ter mais o Xbox para competir com eles. Tá? Não tem mais isso. Porque aí você tira um pouco o freio, né? Exato, porque se a sua outra opção for uma máquina de $1.000, $1.200... Você pode até 800 que você tá mais barato. E se em vez de cobrar 500, você pode cobrar 600, que a pessoa quando for decidir pela compra, você ainda vai ser a opção de longe mais em conta. Esse que é o cenário. O que a Microsoft vai fazer provavelmente é transformar esse Xbox, eu acho, minha opinião, tá? Ele não vai rodar um software Xbox, ele vai ser um PC Windows. Vai ter uma versão customizada do Windows, como eles estão fazendo agora para o dispositivo portátil deles, que é o Xbox ROG Ally X. E ele vai ser basicamente um PC, mas ele vai funcionar como a linha Surface da Microsoft funciona para notebooks e tablets. Por quê? A Microsoft vende o Windows para todo mundo, mas ela faz o dispositivo de referência dela. O dispositivo que ela pode usar, de repente, para mandar a indústria em determinadas direções. O Surface, que é o laptop deles, a última versão, ele saiu com o processador ARM, feita pela Qualcomm. Por quê? A Microsoft está bancando que isso chegue no mercado, que a galera adote isso, que tem esses produtos disponíveis. Tá? A Microsoft está mostrando para todo mundo, a gente está confiando nisso, confia em você também, para os outros desenvolvedores e tal. Para quem faz os programas, os softwares e coisas do tipo, beleza, traz seu software aqui para a luz ali. Vai ser isso, tá? Mas eles também vão vender essa experiência customizada de Windows para quem quiser colocar no computador, para quem quiser vender um computador com ela. Eu acho que é isso que vai acontecer.
E claro que isso tem vantagens também, tá, gente? Pra galera que não manja do negócio, facilita demais, porque você vai ter uma experiência coerente no seu PC. Você pode ter um PC gamer no qual, por exemplo, você faça atualização de tudo no lugar só. Ele atualiza automaticamente para você tudo que precisa, drive de vídeo, coisa do tipo, igual um Xbox hoje faz. Você não vai precisar de 30 programas diferentes para poder fazer cada parte do hardware e tal. Tem uma proposta de coerência ali. Porém, vai ser extremamente caro. Não é um treco para as massas. A Microsoft vai competir com PCs. Não vai competir com o PlayStation. Você vai ter PlayStation e Nintendo agora. E isso é ruim para todo mundo, inclusive para quem gosta do PlayStation e da Nintendo. Você tem a sua biblioteca construída lá no PlayStation 5, você vai continuar com o PlayStation 6, porque você já investiu demais lá. A Sony vai ter uma latitude maior agora para tentar tirar mais dinheiro de você. Porque você não tem pra onde correr. Claro que ela não vai ir ao máximo, porque você tem a opção de ir para PC. Só que PC é muito mais caro. Então tem uma margem grande ainda. E como se não bastasse, a Microsoft fez isso também. A Xbox encontrou mais uma maneira de aumentar os preços. Alguém poderia, por favor, pensar na empresa multibilionária, gente? A Xbox encontrou mais uma maneira de aumentar os preços. Dessa vez, aumentando o custo do kit de desenvolvimento do Xbox de R$1.500 para R$2.000. Caramba! É o seguinte... É o custo pro desenvolvedor. Porque se você quiser fazer um jogo pro Xbox, você tem que comprar um kit de desenvolvedor. É basicamente um console... Vamos colocar assim, desbloqueado com umas coisas diferentes que você pode usar para desenvolvimento. E você pensa, a empresa, ela quer que... Você crie jogos para ela. Seja o mais acessível possível para o desenvolvedor. Ela tá aumentando o preço para o desenvolvedor. Caramba, eles estão querendo fazer dinheiro de tudo quanto é lado. Eles estão contando cada vintém. Que isso? Vou espremer para tudo quanto é lado. No caminho dos 30% de lucro, amigo. Mas isso é um tiro no pé. Eu não sei qual é a estratégia, Nilce. Agora acho que ninguém tá entendendo. A única estratégia... Eles realmente aumentaram em 33%. Aumento de 33%. É lucro! De 33%, sobe tudo para 33%. É essa que é a questão. Parece que eles estão tendo... A estratégia deles é o seguinte. É o próximo fechamento. É o fim do próximo ano fiscal, o número que eu tenho que entregar. O que eu preciso para entregar esse número? Subir preço, sobe. O que eu preciso? Demitir, demite. Eles estão, assim... É o próximo ano que conta. O pessoal está relacionando no texto a questão das tarifas do Trump. Pode ser também. Mas é um número mágico, né? 30% imposto pelo Trump, mais 30%. Mas se é um custo... Porque não é muita unidade que isso move. E se é um custo que você quer absorver, porque o impacto de você colocar um console desse na mão do desenvolvedor, para o seu ecossistema é muito grande. Né? É muito grande. O retorno é maior do que o investimento. É como se quase um investimento, na real, né? Pode ser a tarifa nesse caso. Pode ser que eles não estejam pensando na contagem de moeda nesse segmento. Mas se tem um custo que você quer absorver, uma coisa que justifica absorver o custo dessa... É para isso. É você fomentar o desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Que loucura. É loucura mesmo.